Fala, apostador, o Everton aqui e agora eu vou te mostrar como interpretar de maneira muito fácil, passo a passo, as tabelas de estatísticas da Loto Fácil, tá bom? Então eu vou presumir que você já saiba como acessar a página de estatística, né? Você tem que estar logado na sua conta, ou seja, você entrou na sua conta para ter acesso. Então eu vou ir lá na página de estatística, estatística Loto Fácil. Para começar, assim, essas duas tabelas são apenas de forma informativa. Não utilizo elas para gerar impacto nas minhas apostas. Então eu criei essas duas aqui só para você ter ciência do que está mais forte e mais fraco na Loto Fácil, na história. Então assim, o 13 na história da Loto Fácil ele saiu mais do que o 16. Mas beleza, é só informativo. Você não vai utilizar essas duas aqui, ó, números mais atrasados também, tá? O negócio começa aqui, ó, pares e ímpares. Então eu elaborei essa tabela de forma que ela fique passo a passo. Então tudo que está no começo da tabela, então você vai analisar linha por linha. Então essa linha completa é uma tendência, essa segunda linha aqui é outra tendência. Então a primeira tendência é a tendência mais forte, então você já fica ciente de que 8 ímpares é a tendência mais forte da Loto Fácil. Se você tiver em dúvida em algum momento sobre o que jogar, é 8 ímpares. Só que qual que é o segundo passo que você tem que olhar? Quantidade de concursos em atraso, que é essa coluninha aqui. Veja que está 3 concursos em atraso. Então você fala, poxa vida, é o que mais sai, mas está 3 concursos em atraso. Como que eu vou saber agora? O que eu vou decidir? Você vai olhar a média de ocorrências. A média é 1 em 3 concursos. Ou seja, está 3 concursos em atraso. A média é 1 em 3, então tem que sair esse 8 ímpares. Se não sair agora nesse concurso, para o próximo ele vai ficar mais forte ainda. Então a tendência só vai aumentando. Então beleza, nesse caso aqui dos pares e ímpares, você vai interpretar assim. Vai ficar mesmo na primeira linha, né? Vai ficar a maior força aqui dos pares ímpares na primeira linha, que é 8 ímpares e 7 pares, mas vamos olhar as outras tabelas aqui e você vai entender certinho. Repetidas do anterior. Então, primeira linha é 9 repetidas. Então você já sabe que 9 repetidas é o que mais sai no Loto Fácil, né? Já aconteceu 585 vezes, corresponde a 33% do total dos concursos aí da Loto Fácil. Só que vamos pelo passo a passo. 9 repetidas no anterior, eu sei o que é mais forte. Beleza. Quantidade de concursos em atraso. Está um concurso em atraso. Vamos então para o segundo passo, que é a média de ocorrência. A média de ocorrência é 1 em 3. Então, vamos parar e pensar. Está a um concurso em atraso, só que a média é 1 em 3. Ou seja, ele pode ficar mais 2 concursos aí atrasado. Então, vamos dar uma segunda chance para ver se tem alguém que esteja mais forte que ela, que esteja perto da média de ocorrência. O atraso esteja perto da média, tá? Então, 8 repetidos do anterior, que é a segunda linha, e a segunda tendência mais forte, né? A quantidade de concurso em atraso dele está 4. E aí, então, eu vou para o outro passo, que é média de ocorrência. 1 em 4 concursos. Então, veja que aqui é um cenário diferente. Eu tenho 4 concursos em atraso, né, os 9 repetidos, e a média é 1 em 4. Ou seja, a segunda posição aqui se fortaleceu a ponto de ficar bem mais nítido ele sair nesse próximo concurso. Não diria nítido, diria mais previsível, né? Previsível de sair. Então, nossos jogos devem mirar em 8 repetidos do anterior. Então, é bem fácil analisar a tabela. Então, você vai linha por linha olhando, até que chega uma hora que você vai achar alguém que esteja muito forte. Lembrando, essas cores aqui em vermelho, elas significam só como se fosse um nível de temperatura. Então, muito vermelho é aquela tendência muito forte, um pouco mais fraca é uma tendência forte, aí depois começa assim, ó, média, uma força média, depois vai fraquinho, fraquinho e depois sem força nenhuma. Nesse caso aqui das repetidas do anterior, começa no 12. 12 repetidas não tem força nenhuma. Basicamente, essa parte de baixo da tabela,
que não tem cor nenhuma aqui, ó, no número de ocorrências, a gente ignora, nós nem jogamos essa parte, tá? Em último caso, assim, uma zebra tremenda, nós jogamos, mas normalmente, né? Isso inclusive é o que diferencia uma pessoa que sempre está ganhando de uma pessoa que ganha às vezes, acerta 9, 10 pontos. Acertar 10 pontos é o normal da Loto Fácil, é o padrão, você acertar 10. Veja que acertar 10 não quer dizer que você esteja jogando de forma correta, porque 10 é o normal de se acertar. E você não está perto dos 11. Não é como você acertou 14 e você está perto dos 15, que realmente é uma verdade. Você, quando acerta 10, você não está perto dos 11. Você acertou 10 porque é uma probabilidade muito pequena, desculpa, muito grande acertar 10, tá bom? Então, faz muita diferença ter acertado 10 para ter acertado 11, beleza? Então, fica esperto que é esses detalhes que fazem você acertar ou 10, ou 11, ou 12, 13, 14, tá? É jogar analisando o passado da Loto Fácil. É óbvio que, como bem no começo do canal já falaram aí, que os eventos do passado não alteram os eventos do futuro. Realmente não alteram, mas analisando como foi no passado, nós podemos repetir, tá? Na intenção de que realmente isso se concretize. Então, as tabelas é simples assim para analisar. É desse jeito que eu faço as minhas análises e funciona. Então, 5 números primos aqui, ó, os números primos agora. Eu tenho a primeira tendência que é 5 primos. Eu vou lá para a coluna de quantidade, concurso em atraso, 5 concursos. Eu vou para a média, 1 em 3. Ou seja, a média é 1 em 3, já está 5 em atraso, 5 primos é o que a gente tem que mirar, porque está muito forte. Se você quiser tirar um tira-teima assim, né, rápido, é só você ir para a segunda linha e ver, ó, 6 números primos, é a segunda potência aí dos primos. Eu vou olhar lá, ó, quantidade de concursos em atraso, 0. A média é 1 em 4, ou seja, média 1 em 4, já acabou de sair, dificilmente vai repetir. Pode acontecer? Pode, e muito, e vai acontecer. Entendeu? E vai acontecer casos de que aqui está muito forte, aqui acabou de sair, ele vai repetir. Realmente, isso não tem como a gente prever. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente pode controlar. Eu posso controlar o que eu vou jogar. Agora eu não posso controlar o resultado, tá bom? O que acontece na maioria das vezes, as pessoas não controlar o que elas vão jogar. Elas simplesmente jogam. Elas pegam alguns números lá e jogam. Existe um problema nisso? Problema não, mas você poderia economizar. Entenda? Poderia economizar, porque dificilmente você chuta um número e vai acertar. Tá? Mas vai acontecer? Olha, tem muita chance de você chutar qualquer número e acertar na loteria. Realmente. Muita mesmo. Mas não é à toa, né, que o que acontece? Como as pessoas não estudam, não é à toa que a lotérica vai e faz bolão. O pessoal faz bolão, porque com o bolão você pode encher de erros, né? Erros, porque não existe o certo ou errado na loteria, mas você pode encher desses erros que no final uma aposta vai estar premiada, porque você cobre um número gigantesco de combinações. Então, fica esperto aí com as estatísticas, utilize elas para estar te apoiando, tá? Você não precisa ser fiel. Se tá aqui que é 1 em 3, tá 5 em atraso, agora vai ser esse. Tá, não precisa ser assim. Você tem a ciência de que tá muito forte isso, mas se o seu jogo ele necessita que você tenha 6 primos para ele ficar do seu gosto, jogue do seu gosto, entendeu? A sua intuição também vale nesse momento, tá? Então, tem as tabelas, a forma de análise em todas essas daqui funciona da mesma maneira, tá? E no final tem a tabela de movimentação. Essa tabela, eu analiso ela concurso a concurso e gravo vídeos aí para o YouTube. Então, se você quer acompanhar essa análise, é só seguir o meu canal no YouTube que eu faço essa análise. Ela mostra os ciclos, né? E ela também mostra as dezenas ausentes do ciclo atual. Aí já começa uma coisa mais avançada, né? Uma análise mais profunda da coisa.
que aí você vai aprendendo com o tempo. Isso aqui não tem uma fórmula para seguir igual às outras. Essa aqui ela varia muito, entendeu? Uma dezena que está vindo muito forte, de repente ela começa a ficar muito fraca, e aí tem as zebras no meio, e a coisa tem que ser analisada com cuidado. Então, por isso, nesse momento, eu não vou estar te explicando essa tabela. Se você quiser aprender mais, é só seguir o meu canal da Loto Sport no YouTube, tá? E aqui temos as análises de linhas de colunas. O princípio básico de colunas e linhas. Uma linha não repete no concurso seguinte. Ou seja, se no 1731 o conjunto de linhas não se repete, tá? A linha 1 teve 3, a linha 2 teve 4 dezenas, a linha 3 teve 2 e assim por diante. No próximo concurso que eu vou jogar, eu não posso jogar essa mesma configuração aqui, porque não vai sair essa mesma configuração. E como que eu sei disso? Porque é só olhar aqui, ó. Esse conjunto aqui, esse conjunto, tá diferente desse, que tá diferente desse, que tá diferente desse, que tá... E aí continua. A mesma coisa na coluna, não repete, entendeu? Então, se você quiser pegar a estatística, seguir ao pé da letra e for colocando a estatística dentro do jogo, você vai perceber que você economizou muito dinheiro e aumentou a sua chance. Então, é isso que eu bato sempre lá no meu canal do YouTube, que você deve procurar auxílio da estatística, tá? Aprender a analisar, tá bom? E aqui no final temos aqui tabelas informativas apenas, tá? Isso aqui você não utiliza nas suas análises, é só para informar mesmo. Por exemplo, qual que foi o maior atraso de dezena que já teve na Loto Fácil? Eu vou olhar aqui, ó. Vamos ver. A dezena 19, né? Essa coluna aqui, a dezena, ela já ficou 12 vezes sem vir, sem aparecer. 12 vezes seguidas. 12 concursos, nunca apareceu nesses 12. Então, ela é o maior atraso que já houve na história da Loto Fácil, tá? Então, é apenas informativo aí. Então, é isso a parte de análise. É isso, é muito fácil. Se você quiser se aprofundar mais, é só seguir a gente lá no YouTube, tá bom? Então, um abraço, boa sorte. Valeu, fui!